Olá para você que nos acompanha em nossos vídeos aqui do Pérolas Preciosas. Seja muito bem-vindo, fique conosco até o final. Você pode também dar aí o seu like, o seu joinha. Se ainda não é inscrito em nosso canal, faça-o, por favor. Faça isso agora e nos ajude aí a distribuir as pérolas, né? Os princípios que devem nortear a nossa vida aqui na Terra. Isso vai ajudar pessoas a viverem a sua melhor versão. Seja abençoado e abençoador nesses tempos de grandes desafios que estamos vivendo. Então, acompanhe-me na leitura que vou fazer no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, onde Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus passou para o outro lado do lago, né? Porque ali a região não era muito habitada. Depois que Jesus atendia a multidão, ele se afastava para poder descansar um pouco. E isso lhe dava então oportunidade de escapar da multidão de ouvintes e também dos seus inimigos. Jesus dormia no barco porque estava cansado, ele era humano. Aí fica comprovado como Jesus realmente se fez homem, né? E veio à terra nascendo como homem. Os temporais no lago da Galileia eram súbitos e violentos, devido às condições atmosféricas e às configurações ali geográficas. Trazendo para a nossa vida diária, eles também podem ocorrer de repente. O diabo cria temporais devastadores, mas se Jesus estiver no barco conosco, há salvação, há esperança. Tudo o que precisamos é da proteção de Deus. Os discípulos correram para Jesus e lhe pediram sua ajuda. Eles foram a pessoa certa. Jesus prontamente repreendeu o vento que estava agitando as águas. Jesus demonstrou seu poder sobre os elementos da natureza. E isso mostra que ele era de fato o Messias, pois foi o maior operador de prodígios e milagres de
todos os tempos. Nas palavras de Jesus há poder absoluto e todos nós precisamos que ele fale para mudar as nossas circunstâncias adversas. Jesus é Deus conosco, ele é Emanuel. A maior lição espiritual ou pérola preciosa que temos aqui é que Cristo pode nos salvar das tempestades repentinas desta vida. Nele há poder para nos salvar. Jesus repreendeu seus discípulos porque eles já o tinham visto operar tantos milagres e, mesmo assim, ainda se sentiam inseguros em sua presença. Veja, Jesus estava ali. Jesus queria que eles entendessem mais do que eles entendiam. E eles ainda não compreendiam quão grande e poderoso era Jesus. Fé e confiança é a mesma coisa. Fé e medo são antagônicos. Por essa história, vemos que Deus espera de nós que vivamos por fé e não por vista. A Bíblia deixa claro para nós que a fé tem um fundamento, tem um alicerce, que são as palavras de Deus, ou a palavra de Deus que está ali, reunida na coletânea chamada Bíblia. São as suas promessas, as promessas de Deus, conforme lá em Hebreus 11, versos 1 a 13 e 6. Do lado de fora pode haver tempestade, mas dentro de nós deve haver fé, confiança naquele que é maior do que todas as tempestades da vida. Quanto você já aprendeu sobre Deus, sobre Jesus? A atuação de Jesus deixou os discípulos perplexos e perguntaram entre si: quem é este? Quem é este homem? Quem é este Jesus? Somente alguém com uma natureza sobrenatural poderia realizar tal prodígio. A lição contida aqui é: Jesus nos assegura o triunfo sobre o mal, tanto cósmico quanto individual. Indiretamente, o evangelista Marcos estaria consolando a igreja, de seus dias em meio às perseguições romanas. Jesus podia acalmar essa tempestade também, ou dar aos seus discípulos ou seguidores a graça necessária para sofrerem. E Cristo cumpriu esta última alternativa. Nós sabemos que a igreja, nos seus primórdios, ela foi perseguida, Muitos foram mortos, martirizados, e eles tudo suportaram com fé, confiança em Deus, não negaram a sua fé. Apesar de que o relato visava edificar a fé, vários intérpretes modernos têm buscado destruir a fé, negando a possibilidade de tais milagres ocorrerem novamente. Eles dizem: não, foi só ali naquele começo, para a implantação da igreja, mas hoje isso já não acontece mais. Não é verdade, continua acontecendo sim. Como podemos aceitar tal afirmação se vemos o poder de Deus operando tantas vezes em nossas vidas? Se ouvimos tantos depoimentos acerca dos milagres operados por Deus
nas vidas de pessoas conhecidas à nossa volta, não é verdade? Certamente Jesus era pleno de poder, pois todos os dons do Espírito Santo operavam através dele. Hoje, todos os dons espirituais são operados através da igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. Faça um paralelo, né? E um exercício com a sua mente. Jesus, quando veio à terra a primeira vez, ele veio num corpo, né? Ele tinha o seu corpo ali humano, de matéria. Quando Jesus ressuscitou e voltou ao céu, ele deixou aqui na terra os seus seguidores, os seus discípulos, aqueles que creem ou creram nele. Então, estas pessoas que creem em Jesus, que estão vivas hoje, formam o corpo espiritual de Jesus, que atua aqui na terra através do nosso corpo físico. Então, o mesmo paralelo ali, Jesus com seu corpo aqui na terra, hoje Jesus com seu corpo aqui na terra, só que hoje o corpo de Jesus é a igreja. E nós temos que continuar as obras que Jesus começou e fez, né, durante o seu ministério terreno. Certamente Jesus era pleno, né, de todos os dons do poder do Espírito Santo. Ele era pleno, ele era completo. E todos os dons operavam através dele. Hoje, todos os dons espirituais são operados através da igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. Demonstramos ter pouca fé quando damos prioridade ao que é visível, tangível, palpável, em vez de crer no invisível, que é mais real do que o que é visível. O reino invisível deu origem ao reino visível, ao reino da matéria. Deus e sua palavra são invisíveis, pertence ao reino invisível. E ele criou tudo o que é visível. O cristão deve viver por fé e não por vista. A circunstância está dizendo uma coisa, mas a minha fé diz outra. E a minha fé é muito mais poderosa do que a circunstância visível. A pérola preciosa que encontramos neste texto é que Jesus é Senhor sobre as tempestades da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Que você possa receber essa preciosidade da palavra de Deus em fé. Registre isso com letras de fogo em seu coração. Traga a sua memória sempre, para que quando alguma tempestade vier sobre você, você possa olhar para Jesus. Convide-o para estar sempre com você no seu barco ou no barco da sua vida e navegue em segurança, em paz, apesar das circunstâncias. Em Cristo há esperança para nós. Amém.